Uma boa noite a todas e todos aqui neste evento da Escola Camis, Resolução de Conflitos na Compra e Venda de Obras de Arte. Eu me chamo Evelyn Barreto, sou coordenadora acadêmica da Escola Camis e tenho o prazer de apresentar aqui e introduzir os nossos painelistas desse webinar que ajuda aqui no fechamento com chave de ouro do nosso semestre da Escola Camis. Então, sem mais delongas, para que eu possa passar a palavra aqui para o nosso coordenador do Núcleo de Resolução de Disputas em conflitos que envolvem obras de arte, vou apresentar aqui os nossos painelistas, tá bom? Ana Maria Soares Guerra Notari, museóloga com pós-graduação em crimes contra obras de arte na Association for Research into Crimes Against Arts na Itália. Para além dos museus, iniciou sua carreira no ramo de logística e transportes de obras de arte, onde adquiriu vasta experiência e consolidou uma forte carteira de clientes. Em 2008, virou membro da Associação de Peritos do Rio de Janeiro e migrou para o mercado de seguros de obras de arte, especializando-se em subscrição de riscos de arte. Em 2021, foi convidada a ser head de seguros de obras de arte na Essor Seguros. Muito obrigada, Ana Maria, por participar do nosso webinar aqui na Escola Camis. Já introduzindo o José Roberto Romeu Roque, que já participou conosco aqui de outros webinars. Atualmente, ele é o presidente do Instituto de Avaliação e Autenticação de Obras de Arte, que é a I3A, perito em avaliação de ativos pela Corecon e perito em avaliação de obras de arte inscrito na Associação de Peritos Judiciais do Estado de São Paulo. É membro da International Foundation for Art Research nos Estados Unidos, tendo realizado estudos e relatórios técnicos de avaliação econômica de obras de arte de autoria de pintores brasileiros há mais de 10 anos, sem contar toda a formação acadêmica, né, do José Roberto, que é economista, engenheiro, tem um Master of Science pelo MIT, né, Massachusetts, doutorado em engenharia pela USP, enfim, um enorme currículo acadêmico. Muito obrigada, José Roberto, pela sua participação. E a Pamela, que mais uma vez vem nos brindar também com a sua presença, mestre e bacharel em Direito pela USP, tem um LLM pela Yale, em Direito de Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER, advogada no Brasil e nos estados de Nova York, nos Estados Unidos, e é uma advogada com vasta experiência em Direito da Arte e Direito Empresarial. É professora de Direito no INSPER e coordenadora das coleções de Estudos Aplicados em Direito Empresarial e de Capitais e Estudos Aplicados em Direito Empresarial e Direito Empresarial pela editora Almeidina. Vou passar aqui a palavra para o nosso querido Fábio André Uemo Oliveira, que é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e muito mais do que isso, né? Nos ajuda muitíssimo aqui na Escola Camis, sendo coordenador desse núcleo que nos é tão caro, porque eu costumo dizer que ele é um núcleo, um dos mais abstratos, no sentido das pessoas conseguirem entender, não é mesmo? Como que a gente pode utilizar meios adequados de solução de conflitos em obras de arte, né? São dois institutos, obras de arte aqui no Brasil, eu acho que não é todo mundo que tem acesso à questão de obras de arte, e soluções adequadas. Então, são dois temas que são muito longe do senso comum, mas que vocês trazem com uma clareza e dão concretude e principalmente aplicabilidade. Então, em nome da Escola Camis, eu abro esse webinar, passo a palavra para o Fábio e agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Olá, boa noite. Muito obrigado pelas gentis palavras, Evelyn. Quero agradecer também a presença da Ana Maria, da Zé Roberto, da Pamela, que vão nos brindar hoje com muito conhecimento a respeito da resolução de conflitos na compra e venda de obras de arte. Agradeço sempre a Camis por ter inovado e criado essa Câmara de Arbitragem especializada nesses temas, em parceria com o I3A, presidido pelo Zé Roberto Roque, que sempre traz aqui muita experiência, né, nessa área. Então,
Nessa noite, nesse evento, a gente vai trazer uma breve exposição a respeito do funcionamento do mercado da arte, depois a gente vai levantar os principais conflitos, a gente vai ter um grande bate-papo entre esses especialistas, ficando todo o nosso público à vontade para participar conosco por meio do nosso Q&A. Então, podem mandar aqui para a gente, que a gente vai, ao longo dessa nossa exposição, e interagindo com o público e explicando as dúvidas a respeito desse tema fantástico, que é o mercado de arte e todos os problemas que eventualmente podem surgir nessas negociações, e a Camis tem também a possibilidade de trazer uma resolução adequada para esses conflitos, tanto por meio da mediação, quanto pela arbitragem, sem que seja necessário a utilização do Poder Judiciário, ao menos para a fase de conhecimento aí de uma eventual disputa. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e passar aqui a palavra para o nosso primeiro expositor, que vai trazer aqui alguns dados que ele vai colocar na tela para nós, e depois a gente vai iniciar esse grande bate-papo aqui, essa troca de experiências entre todos os participantes do painel e também com o público aqui presente. Muito obrigado. Então, Dr. Roque, por favor. Se houver alguma dificuldade para abrir a apresentação, o pessoal da área técnica, que eu agradeço aqui a Gabriela, pode nos ajudar também, se for necessário. Minha sugestão, José Roberto, se o senhor quiser encaminhar para o Dr. Fábio o arquivo, para que eu encaminhe para a Gabriela, que nos está prestando auxílio técnico aqui, eu encaminho e, de repente, ela consegue projetar para a gente. Alô? Estão me ouvindo? Tá. Ela vai... Eu não estava nem conseguindo tirar do mudo aqui. Deixa eu ver se agora vai. Pede para ela apresentar, então, para mim, por favor. Que ainda está inoperante. Eu peço, mas o senhor tem que passar para o... Não, já foi passado. Ah, tá já foi bom. passado. Doutor, eu estou projetando na tela, vocês conseguem visualizar? Não. Situação? Estou tentando compartilhar aqui do meu. Eu acho que está carregando aqui a tela, só um instantinho, tá? Está carregando? Tem que...
parar o seu compartilhamento para o outro conseguir compartilhar. Isso, pronto. Agora vai dar certo. Consegue visualizar o meu? Sim, Agora ok. sim, Gabriela, Bom. muito obrigado. Imagina. Ok. A ideia aqui é a gente trazer uma motivação do ecossistema que nós estamos tratando na disputa eventual desse mercado de obra de arte. Pode passar, passar o próximo. Tá. Bom, o que a gente tem de tendências no mercado de arte? Que há uma criação de riqueza, há um crescimento global da população de indivíduos de alto patrimônio líquido e ultra elevado, que fazem investimentos em obras de arte. Existe um crescimento global da base de colecionadores e investidores. Existe uma expansão da infraestrutura global desse mercado, com feiras de arte, bienais, galerias e leilões e museus. A arte passou a ser uma classe de ativo financeiro, passa a ter disputas comerciais. O mercado de arte demonstrou uma performance robusta durante a crise financeira. Há uma tendência de diversificação em ativos tangíveis dos agentes econômicos e surge uma nova, não tão nova hoje, mas um cenário mais complexo de que a tecnologia entrou no mercado de arte com plataformas de vendas online, com redes sociais, e o que exige mais informação e transparência também. Pode passar, por favor. Bom, nós estamos falando de um mercado que não é pequeno, nós estamos falando de um mercado global de 63 bilhões de dólares, de acordo com o Hiscox Online Art Trade Report. Desse, nós tínhamos começado com 3,2 bi de dólar, que representava 5,1% no online, e isso daí está exponencial, e em 2020 já chegou a 9,5 bi de dólar. Se nós estamos falando em algo extremamente significativo no mercado de valores envolvidos no mercado de arte. Passa para o próximo. Então, a arte se articula com as finanças. A arte como investimento, através de fundos de investimento em artes, fundos de financiamento garantido, que utilizando a arte como garantidor de operações financeiras, e também com securitização de arte. As finanças como arte como garantia, você pode trabalhar com empréstimos de retorno tradicional e com empréstimos baseados em ativos sem recurso, ou seja, dando a garantia e fazendo securitização. E você tem um setor de assessoria na arte e gerenciamento da riqueza, onde parte da riqueza dos elementos de alto poder aquisitivo passam a ter que gerenciar esse portfólio de investimento, através de planejamento do estado das coleções, o gerenciamento das coleções e o planejamento da sucessão para herdeiros. Pode passar, por favor. Bom, esse é o ecossistema tradicional do mercado de arte, onde você começa à esquerda mostrando as escolas de arte, os artistas que podem prover das escolas de arte ou não, eles podem ser independentes. Isso eu estou chamando de fornecedores. Lá embaixo, revista de artes e críticos nesse envolvimento. Como fornecedores, galerias, ateliês, museus, sem fins lucrativos normalmente, as bienais. Em vermelho, nós temos a área quando entra a tecnologia, onde nós temos online, sites de artistas. Nos intermediários, nós temos leilões, as casas de leilões, as feiras de arte, os curadores. E na tecnologia, as plataformas de venda online, e as mídias tradicionais e redes sociais. Facilitadores desse mercado, que permite que ele funcione. Os suportes jurídicos, suportes de seguros, os avaliadores, que fazem com que você tenha uma certa fluidez e uma credibilidade para você transformar a arte como ativo financeiro. A tecnologia permite que você tenha o gerenciamento de inventários de maneira adequada e os bancos de dados de preço e índices de preço, para que você tenha uma modelagem mais adequada
na precificação disso e que permitiu transformar também em ativo financeiro. E do lado da demanda, você tem que ter a demanda para ter esse mercado, você tem os colecionadores, você tem os investidores, fundos de arte, financiamento de arte e os gerenciadores de riqueza. Ou seja, é nesse ambiente que os conflitos e as disputas podem ser traçadas e são realizadas, né? Em cada ato, você tem uma possibilidade de um problema, né, que tem que ser resolvido. Normalmente a gente pensa mais num contrato de comprador e vendedor, que é o mais clássico, mas você tem todo o ecossistema envolvendo aí. Tá? Vamos para o próximo? Bom, quando entra no online, você confunde mais ainda a situação. Quando você tem aquele núcleo tradicional, que está colocado aqui nesse slide, no núcleo, mas você tem um Instagram, Artstack, Amazon Art, eBay, AuctionNet, Heritage Auctions, Invaluable, ArtCheck, ou seja, ArtSci, Art, ArtSpace, ArtPrice, ArtNet, tudo isso são fatores que acabam pressionando e interagindo com o sistema tradicional, trazendo mais desafios ainda nesse mercado de arte. Quem mexe no Brasil sabe da proliferação dos leilões via web, que trouxeram outros desafios no sentido de validação de preço, de autenticação de obra de arte, e também os NFTs, né? Que são muito importantes hoje também e que tem todo um problema também de validação. Vamos para a próxima. Bom, esse sistema para demonstrar o seguinte: nós não temos câmaras especializadas em arte, como temos para a recuperação judicial, ou como temos justiça do trabalho. Uma disputa em arte acaba na justiça comum. E não necessariamente o juiz, e certamente, na maioria dos casos, não conhece todo esse ambiente de arte, o que está por trás daquela disputa, tá certo? Eventualmente. E ele também não pode sair dos autos. Então, ele vai pegar um problema a ser resolvido. E, muitas vezes, não há espaço para, naquele momento, discutir-se coisas fora dos autos. Isso traz uma dificuldade. Eu acho que os nossos painelistas vão discutir também que em arte tem muita coisa que não é o certo ou errado, tem muitas áreas cinzentas nisso. E áreas cinzentas são típicas para acordos, né? E não necessariamente você consegue fazer os acordos. Por quê? Porque o juiz, não conhecendo o mercado em si, ele vai se alicerçar a sua decisão num perito, né? E o perito não necessariamente também vai ser um perito adequado para aquele caso específico. E mesmo se for, como nós vamos ver em arte, deve-se trabalhar muito em comitês, porque não existe necessariamente o certo ou errado objetivamente e radicalmente. Então, a mediação e a arbitragem passa a ser importante. Então, como que surge o conceito de valor em arte? Você tem, eu falei do ecossistema, você tem uma relação entre valor histórico, cultural, social e econômico. Uma discussão muito forte é como que o valor econômico que é criado no mercado de arte contemporânea, como que você valida esses valores, o que é o conceito de validação institucional e de validação mercadológica, e os modelos de mercado de arte estabelecidos e emergentes, e podemos discutir também uma trajetória de validação do artista. Os modelos de precificação também devem levar em conta que você tem flutuações no mercado de arte. E muitas vezes a gente vê validações de preço que levam em conta preços de artistas que foram vendidos há 10 anos atrás, fazendo uma atualização eventualmente em dólar e não levando em conta as flutuações de mercado, né? Vamos para a próxima? Bom, do ponto de vista institucional, esse quadro mostra como que como que o mercado faz a validação institucional. A hierarquia da arte no mercado de arte, a maior validação institucional acontece lá no museu, nos preservadores da cultura. Esse é o maior valor simbólico da validação institucional.
Após isso, você tem instituições de artes públicas, os promotores de cultura. Abaixo, os colecionadores privados e os patronos. E abaixo disso, o mundo comercial da arte e galerias. Então, é nesse sentido, e é esta pirâmide que faz a validação institucional, ao contrário da validação de mercado. Vamos para o próximo? Bom, pode passar. Ao inverso, a validação de mercado acontece nas casas de leilões, porque você tem os preços públicos, e só esses preços que podem ser validados. Normalmente, 50% das transações de obra de arte, considera-se que 50% acontece nas casas de leilões. E lá é o único local que a gente pode dizer, com certa veracidade, que aquele preço efetivamente foi o realizado, para fazer uma precificação. Após as casas de leilões, você tem as galerias, e você precisa das galerias, principalmente para o mercado primário, porque os artistas de primeira venda no mercado primário, você não necessariamente consegue preços nas casas de leilões, você precisa ter a avaliação deles. Depois, os fundos de arte, depois, colecionadores privados. Então, é este o núcleo da validação de mercado. As instituições públicas e os museus, basicamente, não são entes que fazem validação de mercado, em termos de preço. São validadores institucionais muito importantes, mas não para a formação de preço. Vamos para o próximo? Então, o mercado de arte pode ser visto como um ecossistema complexo, numa comunidade interativa de indivíduos e instituições. Os formadores de opiniões e especialistas têm um papel importante nesse ecossistema, pois eles habilitam seus membros a construírem consenso ou entendimento sobre o que é a arte, percebida de um artista ou trabalho artístico, o que impacta diretamente no valor econômico do mesmo. Entendendo a estrutura e a dinâmica do ecossistema do mercado de arte, nos coloca uma posição melhor para navegar e tomar decisões informadas em um mercado complexo. É fundamental entender a natureza das redes da indústria de arte, as pessoas que as compõem e os papéis e influências que esses novos e tradicionais formadores de opinião possuem. Pode passar outro, por favor. Bom, aqui são alguns aspectos importantes no crescimento da indústria e de finanças. Os gerenciadores de riqueza passaram a ser globais, mercado de arte global, criando necessidades e oportunidades. Os indivíduos de alto patrimônio líquido procuram ofertas holísticas de gerenciamento de riqueza. Eles querem ter uma visão global do que vai crescer de preço, o que vai ser importante. Então, uma visão holística. A arte e ativos colecionáveis requerem a mesma atenção que outros ativos. Uma nova geração de investidores introduz novos valores, não necessariamente a arte mais tradicional, o que traz, eventualmente, problemas de validação. A nova geração quer outro tipo de arte. Há necessidade de crescimento e necessidade de novos mecanismos financeiros sustentáveis e inovadores para os setores de cultura e criativo. O investimento orientado por propósitos e inovações estão em demanda crescente no setor cultural. A confiança, a transparência e a regulação se tornam muito importantes. A Ana é especialista na questão de lavagem de dinheiro, né? E isso daí torna muito importante essa questão da regulação, que é uma pauta internacional. A tecnologia amadurece, oferece novos caminhos para o negócio, a cultura é reconhecida como um grande motor para o crescimento socioeconômico sustentável, e tudo isso é parte de um fenômeno global. E existem elementos sólidos para apoiar o crescimento de uma inovadora indústria de arte e finanças para os próximos anos. Mais um? Pode passar, pode passar. Bom, em geral, se considera investimento em arte de alto risco, principalmente porque tem custos de transação, comissões de vendedores, despesas de manutenção, a expectativa de ganho financeiro, e há muitos fundos de investimento que não trouxeram retornos adequados.
Pode-se considerar como vantagem de investimento uma diversificação, ser reserva de valor, ter valor estético, além do valor econômico. Os riscos comumente considerados para os gerenciadores da riqueza são os modismos, as influências conjunturais, furto, roubo, destruição e falsificação. É razoável e normalmente haver a classificação no mercado de arte em valor da obra de arte, sendo arte decorativa, obras de até $1.000, arte para colecionadores, obras entre $1.000 e $10.000, e arte para investidores, obras acima de $10.000. Evidentemente que os litígios acontecerão principalmente na arte para investidores, né? Eventualmente na arte para colecionadores. Na arte decorativa, os valores não justificam o litígio, né? Mas só se for uma questão sentimental. Como característica do mercado, o colecionador evita comentários sobre seu acervo, ele não coloca todos os seus quadros nas paredes de suas residências, e os artistas também se esquivam de dar informações sobre as vendas das obras, principalmente quanto tem de sucesso comercial, buscando não serem qualificados de mercantilistas, o que poderia abalar sua reputação. O problema adicional é a comercialização das falsificações de obras, não raro com atestado de autenticidade de experts, que não são tão experts assim, em alguns casos. Vamos passar? Bom, isso aqui são alguns exemplos, nós estamos falando de um mercado muito grande, como eu já falei, e também em valores muito significativos. Então, os valores mais significativos de transações reportadas, Salvatore Mundi, com $450 milhões, que há dúvida até hoje da validação da autenticação dessa obra. Interchange de William Cooney, de $300 milhões, Cezanne, com $250 milhões. Pode passar, por favor. Paul Gauguin, com $210 milhões. Pollock, com $200 milhões. Isso para dar alguns exemplos de valores que a gente está tratando e são disputas que a gente pode ter que tratar, né? Acho que eu queria motivar só isso, Fábio, e parar por aqui para não esgotar muito e atrapalhar muito, e eu queria dar essa noção da complexidade do mercado de arte e como que a Ana, na seguradora, tem que tratar também isso, e a Pâmela nos contratos, né? Então, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. São valores realmente impressionantes e mostram o tamanho que uma demanda nesse mercado de artes pode tomar. Então, para dar início à nossa rodada de conversa, queria abrir a palavra para a Ana Maria, vai trazer um pouquinho também da sua experiência, tanto no ramo de logística quanto de seguros e toda a sua expertise nesse mercado de artes. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, uma honra participar. Vou fazer uma breve explanação aqui sobre a relação, né? Eu sou museóloga, então assim, a relação da museologia, como que vai parar no mesmo webinar a museologia e o direito, né? Só para ilustrar, Kandinsky, né? O grande pintor Kandinsky, ele era professor de direito romano, até que ele teve uma epifania lá no Bolshoi e resolveu aprimorar sua abstração artística sendo artista. Então, assim, como julgar a arte, né? A arte é empírica, tem valores agregados variados, sentimentais, artísticos, do belo e do pictórico. Como julgar o direito da arte, tão desafiador quanto? Eu relaciono a arbitragem do mercado da arte com o desafio do curador e do marchand em traduzir aquela arte numa grande exposição. Então, aí a gente constata que a relação existe, é muito transdisciplinar, né? Os valores são muito altos, o mercado existe, ele é pulsante, só aumenta. Eu acredito que a gente nunca viu na história da arte tanta disputa, tanto litígio, tanto conflito, globalmente falando, assim,
impactos diplomáticos, né? Repatriação de bens por todo o mundo, grandes museus repatriando bens e patrimônios culturais de outros povos. O museu é um museu vivo, ele sempre foi uma instituição que serve à sociedade, né? Eu acho que agora a gente registra um momento histórico em que o museu ele está devolvendo seus bens que tanto já explicaram sobre o mundo, para o mundo, né? Então, assim, tudo isso envolto a muita disputa, muito conflito, muita arbitragem. Então, só para resumir, para os dois mundos, né, da arte erudita e do direito, é extremamente complementar, e a arbitragem é a solução de grandes conflitos. Voltando para o ramo dos seguros, nesse ecossistema que o Roberto mostrou, um dado importante é o transporte, né, a logística dessa movimentação de obras geograficamente. Os danos causados, as perdas no mundo da arte são 80% causadas no momento do transporte, do manuseio de arte. Então, o seguro nada mais é do que a consciência do risco, né? Então, quando você tem a consciência do risco, você sabe que aquilo tem uma grande chance de acontecer, e você tem como se proteger daquele dano, o seguro se torna extremamente necessário. E a armazenagem também é um dado bastante importante, que com esses free ports que só também crescem pelo mundo, pouco se sabe, talvez não, muito se sabe sobre os números da arte, mas muitos números estão escondidos nos reports também e dados não divulgados, que são permitidos hoje em dia, né? Enfim, voltando para a arbitragem, eu acho que nunca foi também tão meticuloso e especialista a escolha de um árbitro para o tema arte. Antigamente, Dom Pedro II foi árbitro de muitas disputas judiciais, inclusive envolvendo arte. Eu acho que antigamente era mais uma questão de renome, de prestígio, se escolhia um árbitro. Hoje em dia, o árbitro de arte não é só um perito, é um perito especializado naquele assunto em que está sendo discutida a disputa. Eu já presenciei isso, já fui participar de diligências de arrolamento de quadros, em que a justiça já consegue escolher uma pessoa especializada no assunto afim, e não simplesmente sobre arte em geral, que hoje em dia também se encontra muito por aí, além dos leilões que já foram falados, né, digitais e tudo mais. Então, assim, os riscos são muitos. Com esses números, óbvio que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre diversos conflitos. Voltando para a seara dos museus e das repatriações, que eu acho que é um grande sucesso, né? É a época que a gente vive hoje. Não é um desprestígio para os museus, acho que simplesmente é um registro histórico, né? Hoje mesmo acabei de ler uma notícia que o Louvre vai abrigar obras da Ucrânia que estariam em sério risco, e acho que sobraram, enfim, acho que estão ali sob proteção. Também é um dado interessante, assim, de formas de se proteger contra um possível futuro problema e disputa que venha acontecer novamente. Basicamente isso. Podemos discutir mais adiante, usando outros exemplos que venham a ser falados sobre disputa e proteção e seguro. Passo a palavra para a Pamela e estou aberta a perguntas. Pamela, por favor. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação conversar com profissionais envolvidos na Camis. Eu vou fazer... Minha fala, na verdade, vai partir de anotações que eu fiz aqui do Dr. Roque e da Ana Maria. Eu vou também ter meu olhar que é jurídico, né? Então, quando a gente pensa no conflito que não consegue ser resolvido entre duas partes, a gente precisa de um terceiro, né? Para resolver. Em geral, quais são essas duas opções com um terceiro para resolver efetivamente, né? É a arbitragem e o judiciário. E aqui a gente está falando no mercado de arte, né? Estamos falando da transação mais
basilar do mercado, que é compra e venda, né, de obra de arte, e que, na verdade, é a base de praticamente todas as outras transações, né? E nesse contexto, a importância da arbitragem em comparação ao judiciário tem que ser marcada. No mercado de arte, acho que o Dr. Roque deixou bem claro, os atores envolvidos, a dinâmica, pede uma especialização que é difícil de ser obtida no judiciário, né? Acho que a Ana também mencionou isso, ela mencionou que hoje até consegue chamar um perito mais específico, mas isso é exceção, né? A gente sabe, não é regra. A regra é uma generalidade, que o Dr. Roque chamou a atenção, né? Justiça comum, uma generalidade. E com a arbitragem, é possível ter especialização, porque é possível, como a Ana falou, selecionar o árbitro. Né? A CAMES tem uma lista de membros que estão à disposição, que conhecem o mercado de arte, a lógica, né, de operações do mercado de arte, que podem ser escolhidos para compor uma arbitragem e tomar uma decisão de uma maneira mais especializada. Como também tem a lista de peritos, né, para colaborar com uma solução de conflitos. Então, isso é um fator que eu acho que tem que ser muito marcado, tem que ficar muito claro. O mercado de arte é um mercado complexo, como a Ana falou, é um mercado de muitos riscos, então a profusão de conflitos acontece naturalmente, né? Como os dois painelistas anteriores mencionaram, está em franco crescimento, inclusive com conflitos, com nuances novas nos nossos tempos atuais que envolvem a internet, né? Então, por exemplo, eu tinha até refletido aqui, né, numa exposição em que eu chamaria a atenção que uma operação de compra e venda, geralmente tem dois grandes elementos, né? O que está sendo comprado, o objeto, e o preço que se paga. Esse objeto, se já é complexo quando a pessoa olha o objeto, né, tá frente a frente com o comprador-vendedor, imagina na internet. Então, por exemplo, a pessoa compra uma obra, aquela obra é atribuída a um autor, ou é certificada que é de um autor, ou a moda de um determinado autor, um estilo de um determinado autor. Então, existe uma ampla gama de confusões que podem surgir e que as pessoas que são do mercado conseguem compreender melhor o que pode ter acontecido, como aquela obra deve ser julgada, ou pelo menos que elementos devem ser considerados naquele cinza, né, que o Dr. Roque mencionou, que é muito comum no mercado de arte. Então, a especialização não deve ser desconsiderada. A Ana mencionou como, por exemplo, conflitos envolvendo transporte de obra de arte, né, grandes avarias decorrem do transporte da obra de arte. Então, como que aquele dano impactou aquela obra? Né? Ou até seu preço, né? Como isso deve ser avaliado? Não é qualquer um que consegue fazer essa avaliação, é realmente uma pessoa experimentada no mercado de arte. Até a avaliação de uma obra, se ela veio, por exemplo, já modificada, ou se ela foi restaurada, se o restauro obedeceu das melhores práticas internacionais, e se isso impactou ou não a obra. Então, existem muitas nuances que merecem especialização. Por isso, pensando como uma advogada, né, pensando num conflito que eu preciso de um terceiro para resolver, a arbitragem é mais atrativa. Então, por exemplo, o Dr. Roque falou de contratos, então é bom ter, né, uma previsão de arbitragem no contrato, e a CAMES serve muito bem como o locus, né, para isso, para a seleção dos profissionais que podem colaborar com aquela arbitragem, e eu acho que isso é importante. Um outro fator que eu puxei aqui, importante também, com essa visão de uma advogada e falando em arbitragem, é o sigilo que a arbitragem pode ter, né? No judiciário, a regra é a abertura de dados. Na arbitragem, as partes podem convencionar, em geral, convencionam que haja um sigilo e uma confidencialidade. E isso é importante no mercado de arte. Eu vou pensar da apresentação do Dr. Roque, porque eu não sei se todo mundo capta isso, né? Mas eu até anotei aqui, esquivar dar informação, isso faz parte de um colecionador, faz parte de um artista. Então, por exemplo, se um colecionador entra em conflito de uma obra que ele comprou, e isso vai para o judiciário, o mercado pode pegar qual é o perfil dele de compra, quanto que ele topou pagar por uma obra. Isso são informações que o colecionador não gosta de deixar aberto, porque as pessoas podem ler o padrão dele, podem começar a entender como ele faz compras, mas também porque ele não expõe a coleção. É uma proteção dele. Então, existem questões que a arbitragem, não só com a atualização, mas também com sigilo, atende melhor o mercado de arte. Então, eu acho que, de um jeito geral, Fábio, era
observando, né, as apresentações anteriores à minha e a minha experiência como profissional do direito em um mercado de arte, acho que essas eram as principais sinalizações que eu gostaria de deixar bem evidente. Especialização, vimos que é um setor bem complexo, cheio de nuances. Sigilo, porque envolve informações que os atores, em geral, participantes de uma compra e venda de obra de arte, são melhor servidos por uma informação que se é guardada do que uma informação que fica pública para amplo acesso. Então, era isso. Perfeito. Num mercado tão amplo, é bom a gente sempre lembrar que na arbitragem as partes podem escolher as regras de direito que vão ser aplicadas, eventualmente se vão aplicar um sistema de equidade, então, e é possível que sejam adotadas as regras internacionais de comércio. Lembrando que a gente estava falando num mercado global de arte. Então, essa solução desse conflito pode ter essa combinação, né, de regras, enquanto no Poder Judiciário a gente eventualmente ficaria restrito às normas de direito brasileiras, que muitas vezes não são as mais adequadas num conflito internacional em relação a uma compra e venda de obra de arte, ainda mais num marketplace online, pode acontecer em qualquer lugar do planeta. Então, com essa transposição das obras de um país para o outro. Então, pode trazer uma complexidade maior, e a gente pode ter também aí esses conflitos solucionados de uma forma melhor que o sistema obrigatoriamente adotado pelo Poder Judiciário. Fora isso, a gente tem o instrumento da mediação, que pode ser colocada em conjunto ou de forma alternativa à arbitragem para eventual solução dos conflitos que possam surgir nessas nossas relações jurídicas desse complexo mundo das obras de arte. Então, só para reforçar então essa ideia aqui da arbitragem, e como a Ana bem trouxe, a gente tem essa imigração das obras de arte e a devolução das obras para seus locais de origem, que respeitando aí o princípio da vinculação dos bens culturais. Eles idealmente devem ser preservados no seu local de origem, lembrando também que existem vários tratados internacionais que também buscam preservar esses bens culturais, notadamente em situações de guerra, como a gente está tendo aí, infelizmente, na história recente, não só na Ucrânia, mas em vários locais, no Oriente Médio, enfim, com destruição de obras de arte e bens culturais pelo mundo, fora o que a gente já viu de holocausto, etc., o roubo ou a retirada de bens culturais, notadamente de povos originários, do Oriente Médio, enfim, de toda a arte de todos os locais do mundo, nessa ampla imigração entre os países, colecionadores, tráfico, né? museus, enfim, o próprio Desculpa tráfico, interromper. né? Fora a parte criminal mesmo, né? Além do mercado legal, né? É necessária essa devolução desses bens culturais identificados. Mais uma vez também a importância, como o Dr. Roque levantou, da necessidade de autenticação, de autenticidade, né, para conferir seriedade ao mercado. O Dr. Roque tem os números aí do número de falsos que tem em circulação, que deve ser enorme, não é mesmo? É muito grande. E parece que artistas não morrem, né? Porque a tinta fica fresca e começa a aparecer muita obra de arte. Não é só no Brasil, não, tá? Isso é internacional. Perfeito. E é muito grande mesmo, né? Então, aqui, queria convidar todo mundo também para um grande bate-papo, depois que o Roque complementar aqui a sua fala. Eu queria que, se a Ana pudesse detalhar um pouco. Nós estamos falando aqui em pessoas que estão tentando trazer coisas do mercado de arte, né, para advogados e pessoal de mediação, né? Você falou da importância dos freeports, né? Você podia
detalhar um pouquinho, porque o pessoal talvez não tenha É uma captado. evolução do que a doutora Pamela falou. O anonimato e o sigilo é muito importante quando se fala em valores absurdamente altos, né? Não estou dizendo que os Freeports são exclusivamente usados por isso, mas é um grande convite para quem não quer declarar os bens que tem, e, enfim, e não necessariamente eles têm a convenção lá do país deles, existem vários pelo mundo, eles não são obrigados a prestarem detalhes sobre o que está armazenado. Então, assim, se espera que os números sobre as obras de arte, os bens culturais, enfim, que estejam armazenados nesses Freeports sejam bem altos. E não se tem ciência sobre esses números. E como é que fica a seguradora para os Freeports? Seguradora versus Freeports. É complicado, as seguradoras são avessas aos Freeports, em geral, porque tem que se conhecer o risco, tem que se saber o que é o item segurado. E, enfim, alguns podem vir a dizer o que tem, outros preferem não dizer, enfim, o que não se sabe não é segurável, o que se conhece é segurável. Então, é uma questão pessoal do segurado que tem obras em Freeports. Eles são excelentes, né? Armazenagens excelentes, condições ideais de armazenamento, embalagem, manuseio, verdadeiros especialistas trabalhando lá, em todos eles, todos os grandes Freeports do mundo, mas o segurado ele tem que abrir para a seguradora o que ele tem, o risco que ele corre, né, onde ele está e por quanto tempo ficaria, enfim. É igual advogado com o seu cliente. Tem que ser sincero, tem que ser honesto o que é segurado. É muito raro, as seguradoras têm um pé atrás com um Freeport grande, então... Tudo relacionado à transparência mesmo. Legal, obrigado. Aumenta muito a imprevisibilidade, né? Então, queria deixar a palavra aberta, né, para a gente realmente fazer um bate-papo aqui, não formal a respeito desse mercado, para a gente poder trazer um pouquinho da experiência de cada um, também deixar aberto para os nossos participantes que queiram mandar algum tipo de pergunta para a gente responder aqui no tempo que nos resta aqui no nosso webinar. Pamela, se tiver algum questionamento? Fábio, na verdade, eu fiquei com vontade de falar, você falou. À vontade. Mas é muito breve, sobre a importância. Eu foquei bastante essa questão da especialização e do sigilo para casar, principalmente com o que os demais especialistas trouxeram, mas a questão da seleção do direito é relevantíssima, né? E é algo que a gente pode fazer numa arbitragem e não pode fazer no judiciário. E eu acho também bom ressaltar, né? A arbitragem pode até acontecer mesmo que as partes não tenham previsto em contrato, elas podem chegar num acordo que, olha, estamos no conflito, eu prefiro uma arbitragem do que o judiciário. É mais difícil, melhor é prever essa situação de antemão, né? Agora, a seleção do direito também é muito importante, porque o mercado, como a gente viu em ambas as falas, né, da Ana e do Dr. Roque, é um mercado global. Então, se você está trabalhando com determinadas obras, principalmente internacionais, ou determinados valores, em geral você está falando de algo que ultrapassa as fronteiras brasileiras, e aí é um mercado que se dá muito em Nova York e Londres, né? São as duas grandes praças, então é muito válido você poder utilizar um direito que satisfaça, digamos assim, a noção das duas partes, né? E não só a lógica de uma, para chegar numa solução de conflito, né? E também, Fábio, falando nisso, eu acho que vale a pena pontuar que uma solução de conflito bem dada, como é numa arbitragem que é especializada, com sigilo, escolha do direito, tem uma tendência a preservar mais o mercado, né? Até a presença daqueles atores no mercado, do que uma no judiciário, com uma solução que as partes ficam completamente insatisfeitas, super aberto para o mercado.
Então, até a potencialidade da arbitragem, de uma solução mais legítima, porque mais técnica, talvez, né? Não que o juiz não seja, não é esse o ponto, mas assim, porque é mais especializada, porque teve um cuidado de escolhas das partes, preserva possíveis novas relações, né? Então, acho que é um mercado com seus atores, então faz sentido também. Eu fiquei com vontade de falar isso depois. Tem muito. Tem Perfeito. muita sutileza, né? Eu acho assim que não deixa de ser meticuloso por não. Eu acho que ambos os lados, o jurídico e o especialista de arte, ele consegue. Os dois são muito especialistas e meticulosos, detalhistas, né? E aí eu acho que na arte entram detalhes que são sutis a esses olhos, assim. Um exemplo de um museu que tinha no Museu de História Natural de Londres, que tinha um aborígene. E aí a comunidade lá aborígene queria agora, há pouco tempo, repatriar o aborígene. E eles usavam esse aborígene para pesquisas científicas, com DNA e tudo mais. Eles têm um laboratório enorme também, químico. Então, assim, durou 20 anos essa disputa, com a arbitragem resolveu, porque tinha que se entender que o dano causado no aborígene intelectualmente lá nas crenças da comunidade do aborígene eram tão ruins quanto o museu perder aquela representação daquela pesquisa que eles vêm fazendo há anos. Enfim, para os dois lados se perdia muito. Então, numa arbitragem, essas sutilezas são muito mais comprovadamente discutidas, né? Não fica tão assim no subjetivo, é discutido a fundo. No final, os dois lados, o aborígene voltou para a aldeia dele, não sei explicar direito onde era, mas acho que é na Tasmânia. Eles enterraram, fizeram todos os seus procedimentos lá, e o museu não perdeu a sua pesquisa de anos com o material genético daquele aborígene. Então, assim, chega-se a acordos bastante sutis, né? Mesmo que leve tempo. Joana, você até abriu mais um tópico com o comentário por causa dos laboratórios, que acho que o Dr. Roque pode falar do 3A, porque assim também, a gente chama perito, aí chama perito no judiciário, às vezes o perito não tem o instrumental para avaliar aquilo, e aí eu acho que o Dr. Roque poderia contribuir um pouco, contando para a gente como funciona esse trabalho do perito e o I3A, em que é parceiro da Camis na Câmara Especializada. Os laboratórios especializados normalmente estão dentro do museu, no Brasil menos, e nas universidades, que normalmente tem muito trabalho já com os museus próprios das universidades, e o perito passa a não ter acesso aos equipamentos. E mesmo se tiver acesso ao equipamento, não sabe operá-los, né? Ele sabe o que é para fazer, mas ele não sabe operá-los. Lá no Instituto a gente tem equipamentos para fazer avaliação de pigmentos, verificação se a tela está sendo reutilizada. São equipamentos de praxe internacionais que a gente tem lá, à disposição dos peritos para fazer isso daí, né? Acho que isso é importante. E isso principalmente quando está se falando em autenticidade, né? Também os bancos de dados de assinaturas são fundamentais, e aí você precisa ter bancos de dados bons, especializados, e também os bancos de dados de preços, né? Com modelos adequados de precificação. Porque não adianta pegar na internet, autor tal vendeu obra em 1978, 1982, o preço traz por dólar, e aí faz uma mediazinha e tal. Não está levando em conta o momento do artista, o momento do mercado, o estado da obra de arte, se ela tem restauro, se ela tem... Os modelos têm que ser adequados, né? Isso aí a gente mexe também lá no Instituto, né? Agora, eu gostaria de pontuar o seguinte, eu não vejo eu vejo com relativa mais fácil lidar com o judiciário num dano efetivo, por exemplo, de transporte. Aconteceu o dano. E mesmo assim, com complicação, porque danificou e vai restaurar, vai repor, qual é o preço,
Aí remeto àquilo que eu falei da validação institucional e a validação de mercado, né? Agora, eu vejo que o cara entrou numa disputa judicial, ele já está perdendo. Por quê? Por causa da característica do mercado. Você não tem um bem que tem valor de uso. Ele tem valor de transação. Ele tem um valor dado pelas legitimidades, tá certo? Ou a legitimidade do colecionador, que se ele vai demandar já está com problema na sua coleção, ou do galerista, que se ele está vendendo alguma coisa que está sendo questionada, ele também já vai ter um problema reputacional. E essas questões reputacionais de dano não necessariamente estão circunscritas àquela ação. Ou seja, o dano é muito maior fora da ação. Tá certo? E o juiz, mesmo sabendo disso, ele não pode tomar nenhuma decisão que faça um contingenciamento desse dano, porque esse dano é extra a ação, é extra a discussão, tá certo? Então, não adianta querer discutir isso no plano dos autos judiciais, porque o dano já foi feito. Então, eu acho que a resolução do conflito através de uma mediação, arbitragem, com regras claras entre as partes, de preferência previamente contratada, tá certo? E as regras previamente também estipuladas. E com sigilo entre as partes, já é um ganho. Já é um ganho, porque a perda da disputa é muito grande e ultrapassa eventualmente a própria disputa, né? Nesse sentido, Fábio, normalmente a gente acha que é muito caro, né, fazer mediação, arbitragem. Você podia falar um pouquinho disso daí para a gente também, né? Eu não sei se vocês concordam com isso que eu falei, de que começou a disputar, você já está perdendo, né? Imediatamente tem o dano reputacional. Um colecionador acusado de ter um falso, uma galeria de ter vendido um falso, um leiloeiro, uma transportadora que perdeu um bem de altíssimo valor. No mercado, automaticamente, ela já tem seu valor depreciado. E é muito cara a mediação e a arbitragem, Fábio? O que você pode nos falar aí? A Camis, ela vem com uma intenção de conseguir dar amplo acesso a esse tipo de solução. Então, a arbitragem no Brasil, especialmente, começa com valores muito elevados e com pouquíssimas câmaras altamente especializadas, e isso acabava elevando muito o custo da arbitragem. Vamos fazer uma câmara da Fiesp, da AmCham e outras que são muito famosas, e aí acabam atraindo apenas aqueles conflitos milionários, multimilionários, bilionários, como seria eventualmente um caso aqui de obras de arte. E a Camis vem com essa proposta de trazer a arbitragem para ter acesso a um público muito maior, né, do que seria nessas câmaras em específico. E a Camis, ela consegue baratear muito o procedimento, utilizando de tecnologia para facilitar o processo. O próprio site da Camis tem todos os custos envolvidos, estimados nas arbitragens. Então, acaba diminuindo o custo em relação à Câmara. E não, lembrando que a arbitragem em si não necessita você contratar uma Câmara. Você poderia ter a arbitragem diretamente com o árbitro, mas ele vai ficar sem todo o suporte logístico necessário para fazer um julgamento correto, coeso, né, e com acesso a todos os instrumentos que ele precisa para fazer esse trabalho, que é um trabalho de juiz. Então, a decisão do árbitro, ela é igual à de um juiz do Poder Judiciário. Tem a mesma força de uma decisão judicial e ela não pode ser revista pelo Poder Judiciário. A arbitragem, ela encerra em si mesmo aquela discussão. Eventualmente vai para o Poder Judiciário quando é necessário o uso da força pública, do poder de polícia. O juiz, o juiz aí de direito, né, do Poder Judiciário, uma vez feita uma decisão arbitral, ele não poderia, por exemplo, obrigar a pessoa a entregar uma tela, por exemplo. Aí o juiz de direito teria esse poder,
para fazer a execução dessa ordem, mandar um oficial de justiça até o determinado local e fazer a busca e apreensão desse bem. Mas de quem é a tela, o dono da tela, ou se deve ou não indenizar, essa decisão é perfeitamente possível ser feita pelo árbitro. Então, a Camis ela vem aí com essa infraestrutura e traz a possibilidade de você ter uma resolução de conflito de altíssima complexidade com o nível adequado, né, de solução para esse conflito. Então, a Camis aí vem trazer uma revolução nesse mercado de mediação e arbitragem, e assim como o I3A, espera-se que a gente tenha uma melhora no mercado de arte no Brasil, porque você tem um instituto com peritos capacitados em avaliação, né, em autenticidade, e uma Câmara especializada nesses temas, para a solução de eventuais conflitos. Então, a gente espera que no futuro, ou seja aumentado cada dia mais, o número de contratos que já sejam feitos com uma cláusula arbitral, e uma cláusula, preferencialmente uma cláusula arbitral, que a gente chama de cláusula fechada, que já está escolhida o procedimento, as regras de direito, e a Câmara de Arbitragem que solucionará esse conflito. Não sei se a Ana tem essa informação, em razão da sua experiência com seguros, também, seguro, transporte, logística, né? Em tudo, né? Na parte de compra e venda, se de antemão as galerias, as seguradoras, as prestadoras de serviços de transporte têm previsto a arbitragem já nos seus contratos por meio da cláusula compromissória. Vocês têm esse tipo de informação? Seguradoras, sim. Transportadoras e logística, embalagem, manuseio, não. Mas seguradoras, sim, fala-se bastante. Até porque eu acho que, de certa forma, essa questão das regras claras e da reputação também, acho que na seguradora isso é primordial. Então, já é um acordo entre as partes, né? A vontade das duas partes de ter as regras claras é muito grande. Então, e são contratos, né? São verdadeiros contratos. Então, agora, claro, na medida, como vocês falaram, se chega um galerista com uma obra falsa, enfim, a reputação é o principal, né? Ele não vai conseguir aceitação em nenhuma outra seguradora também. Então, é o tipo arbitragem, é self-arbitragem, né? Nem chega nesse quesito. Mas, sim, é previsto, sim, nos contratos, tem sempre mencionado possibilidade de arbitragem. Fábio, fiquei aqui com uma provocação para você, só para pensando no nosso público, que imagino nós que devemos ter diversos colegas advogados, né, nos assistindo. O que a Camis oferece já, né, para advogado que vai formular essa cláusula, que vai chamar regras, né, de procedimento, melhor dizendo, arbitral. Conta para a gente um pouquinho. Aqui a responsabilidade que estou vendo aqui, o meu amigo Carlos Vilela, que é da diretoria da Camis, então, o Ronaldo também estava daqui a pouco. Então, a Camis oferece todo esse suporte aos profissionais que queiram utilizar a Câmara para a solução de conflitos de forma adequada, ou mediante a mediação, ou mediante a arbitragem, ou a combinação dos dois. Pode-se deflagrar um procedimento, vai para a mediação, depois vai para a arbitragem, ou inicia a arbitragem, pausa a arbitragem, vai para uma mediação, se não consegue a solução do conflito, mediante acordo, aí retorna para a arbitragem. Então, a Camis oferece todo o suporte, inclusive para facilitar a construção, tanto da cláusula compromissória, que é aquela que fica no próprio contrato, ou do compromisso arbitral. Esse compromisso arbitral ele pode ser para complementar essa cláusula compromissória, ou eventualmente surgiu o conflito e no próprio contrato não tinha essa previsão da arbitragem, as partes podem convencionar, né, e ir para a arbitragem em vez de ir para o Poder Judiciário. O ideal é que desde da contratação seja feita assim a cláusula compromissória. Já está no contrato que as partes abdicam de ir ao Poder Judiciário e escolhem ir para a mediação, arbitragem, e de uma cláusula fechada, já escolhendo aí a Camis como a sua Câmara arbitral
especializada aqui nesses conflitos de obra de arte. Aí, no futuro, se surgir o conflito, aí as partes podem definir o procedimento de forma mais completa ou, desde logo, já deixar tudo pré-estabelecido, qual o direito que vai ser utilizado, quais regras vão ser utilizadas, né, como vai ser todo o procedimento. É claro que aqui, muitas vezes, você tem que trazer informações que você ainda não detém completamente no futuro, então a gente trabalha um pouquinho com assimetria de informação, mas só de já existir a cláusula no próprio contrato, encaminhando para a arbitragem, já é uma enorme evolução. Então, a gente pode começar a trazer essa cláusula aberta e, de preferência, já escolhendo, por exemplo, a Camis, que, salvo engano, no Brasil é a única que tem um núcleo especializado aqui nesses conflitos, versando sobre patrimônio cultural e obras de arte no Brasil. E, salvo engano, a gente só tem mais uma Câmara na Europa com esse tipo de especialização. Então, para todo o mercado, a Camis aqui traz uma vantagem enorme, né? Vem à frente do seu tempo, e a gente estimula todos os colegas que são advogados nos seus contratos já convencionarem com seus clientes da importância de você ter uma forma de solução adequada e rápida e eficiente dos seus conflitos, especialmente para se manter em alto nível o mercado de arte no Brasil. E o mercado internacional também vai acabar sendo impactado em razão do tamanho que é o nosso país, do número, o volume de negociações que nós temos. Então, são grandes diferenciais aí que a Camis tem, notadamente ainda de mãos dadas aqui com o Instituto I3A, perfeito para qualquer tipo de solução de conflito que nós tenhamos no Brasil e no mundo, né? Lembrando que a gente pode ter uma negociação que seja feita entre o Brasil, na Europa, ou eventualmente alguém de fora do país pode contratar aqui a especialidade da Câmara Arbitral aqui no Brasil. Ótimo. Deixa eu fazer não uma provocação, mas para a Ana Maria. Conforme eu tentei mostrar, hoje, obra de arte faz parte do gerenciamento de riqueza, né? Para as pessoas mais ricas, parte do seu portfólio de investimento está em obra de arte. Muito bem. Isso é Brasil, isso é internacional, né? Então, para você aí, seguro de arte, são poucas seguradoras que fazem, né? No Brasil, talvez só vocês, eu não sei se tem outro, né? Então, a pergunta é caro, não é caro? O pessoal aqui fica sabendo como é que funciona, como é que assume o risco, como é que você faz a avaliação de risco, etc. Caro é perder a obra, né? Caro é não ter a proteção. Não, somos poucos players no Brasil no momento. A seguradora a qual eu trabalho agora, ela é uma seguradora pequena de nichos especiais, então não temos massificados, só temos riscos especiais, linhas especiais. Agronegócios, aeronáutico, náutico, marine, o Fine Arts, que é o meu, e antiguidades, né? Porque não é só, a gente fala obras de arte, fica todo mundo achando que é só o quadro na parede. Não, são coleções, colecionáveis. Já fiz troféus, já fiz carros antigos, enfim. Tudo que se enquadra em raridade ou colecionável, podendo ser um acervo de museu, um acervo pessoal, um acervo da sua empresa, uma exposição específica, itens variados. Desde que raros e especiais. Não acho caro por uma questão de proteção. Seguro é isso, é proteção com consciência de risco, né? Então, assim, ele só existe pelo risco que está aí e é iminente. Então, moramos num país perigoso e com poucos recursos, e os maiores riscos são roubo e incêndio. Então, assim, se faz necessário sempre, né, o seguro, não só para obras de arte.
Deixa eu pensar que os riscos. Os riscos são variados, né? Principalmente pelo valor dos itens, né? Obras de arte, raridades, e valor afetivo, né? O valor da perda daquele item, né? Não se fala no valor do bem, fala-se no valor quanto que vai significar aquela perda para você, né? Então, assim, acontece muito da gente fazer, mensurar valores junto com o segurado, porque é algo de valor afetivo muito maior do que seria avaliado por um leilão de 10 anos atrás, como já falamos aqui. Há uma carência muito grande de avaliadores de arte no mercado, eu percebo pelo meu dia a dia, assim, é algo que a gente quer indicar, tenho, claro, que indicar, mas eu sei que existem poucos no mercado, poucos confiáveis, pouco se sabe sobre o valor de obras de arte hoje em dia, as pessoas se perdem muito nisso. Eu acho que o mercado aumenta, o interesse aumenta, a pandemia veio para mostrar que é mais democrático agora, muita gente que nunca teve arte na vida quer ter, está colecionando, está tentando, começando uma pequena coleção, e há poucos recursos para você se embasar nesse mercado hoje em dia. Assim, acho que sempre foi pouco, mas hoje o interesse é maior, né? Tudo é muito mais acessível hoje em dia. Então, acho que... E na pandemia eu me lembro de muita gente comentar que agora eu acesso museu, acesso leilões, acesso tudo pela internet, né? Então, acho que facilitou por um lado, e por outro lado é um nicho complicado, com muita pirataria, em todos os sentidos, não só do bem, mas como dos serviços, né, voltados para isso. Então, a seguradora ela fica ali na retaguarda, sempre tentando conhecer o máximo possível aquele bem. Todas as informações são importantes sobre aquele colecionável, aquela obra de arte que você queira assegurar, tudo sobre ela é importante, histórico de sinistros, de onde veio, procedência, tudo. E é isso, assim, acho que se todos os envolvidos no mercado, no ecossistema do mercado da arte, estivessem mais alinhados, talvez conseguíssemos mais regular o mercado da arte, que é pouquíssimo regulado. Eu sei que sempre vai ser difícil por conta dessa abrangência aí dos valores no mundo, do que representa e tudo mais, mas acho que tem muita ramificação que se perde no mercado da arte, e isso que preocupa, é isso que gera brecha, áreas cinzas e tudo mais. E sobre a seguradora, eu recomendo fortemente por ser uma seguradora de nichos especiais, que então, assim, todos os riscos são olhados minuciosamente, e somos de um grupo grande de resseguradores, então, assim, a capacidade financeira é muito alta para conseguir abranger aí grandes coleções, grandes museus, exposições, projetos grandes. E o mercado brasileiro está pequeno no seguro de arte. Assim, temos, acho que 3 ou 4 seguradoras só operando, sendo que algumas não pegam grandes riscos, enfim, fica bem restrito. Que mais, Roberto? Doutor Roque. Eu chamo de Roberto porque eu não tenho o hábito de chamar de doutor, doutora Pamela, então, fale. Não, foi muito bom. Todos amigos, todos amigos. Esclareceu bastante essa questão do seguro. É isso. E como em muitos outros mercados, você também considera que o Brasil a gente está engatinhando, né? Muito, muito. Uma constante para mim é a pessoa que não tem nenhum dado sobre obra de arte e quer fazer o seguro. E eu me pergunto como essa pessoa tem essa obra de arte, né? Muitas vezes porque herdou e não tem o menor conhecimento sobre aquilo, e outras vezes porque realmente comprou, era uma opção, recebeu em pagamento, enfim, e não se sabe nada sobre a origem, a procedência, o valor, enfim. É um mercado muito curioso, né? Como ele funciona dessa forma, e isso acontece com muita frequência, pelo menos no Brasil e no meu dia a dia. É preocupante, é preocupante. Aqui, a exceção é você ter a procedência, né? A proveniência adequada. Então, Né? todos os dados, procedência, histórico, currículo da obra, comprovado a avaliação por grandes avaliadores, enfim, isso é exceção. Isso é que preocupa. Tá bom, obrigado.
Essa Não. carência de informações acaba aumentando o risco, né, Ana? Aumenta bastante o risco, faz com que alguns riscos sejam declinados, inclusive, por uma falta total de conhecimento ou de uma falta de cuidado na gestão daquela coleção. Também acontece bastante. Coleções que são muito mal acondicionadas, muito mal geridas, muito levantamentos muito mal feitos sobre os seus itens, seus valores, enfim, e acaba sendo difícil oferecer proteção para esse tipo de risco. E aí eu sei que existem algumas coleções, grandes coleções no Brasil, que não têm aceitação em seguradoras brasileiras, quase todas praticamente, e aí eles tentam fazer seguro fora, que não é permitido, né? Enfim. Isso são em coleções públicas e privadas ou... Eu estou falando majoritariamente das privadas, porque as públicas sempre têm mais... E esse é um ponto maior. importante, né? Você não pode, pela legislação, utilizar um seguro fora do Brasil, né? Exato. Uma seguradora fora do Brasil, né? Não sei se Não. o pessoal sabe disso, né? Sabe, né? Como Não, muitas aqui, coisas no então, Brasil, o pessoal sabe, mas finge que não sabe. Mas depois vai dar problema, né? Vai. Sempre dá problema. O mercado de seguros tem uma regulação muito forte. Bem específica. O pessoal não quer E o entender mercado essa de arte regulação. não. Né? Então, O é mercado de arte é complicado, totalmente... desregulado. Aí mistura o desregulado com o totalmente regulado. A água com óleo, né? Não é? Aí vem a mediação de conflitos. Aí o Carlos até me lembrou aqui, para se tentar trazer um pouco mais de previsibilidade em relação à arbitragem, né, que é uma das coisas que acabam levando os custos naquela minha fala inicial. A Camis tem uma tabela fixa, tanto de honorários dos árbitros quanto dos procedimentos. Então, de antemão, você já tem uma expectativa de quanto que gastaria num conflito e ele vai de acordo com o valor da causa, vamos dizer assim, né? O maior valor da causa, maior seria esse valor, mas ainda assim é muito menor que o mercado, e você já tem a previsibilidade. Então, só de ter a previsibilidade, você já mitiga um pouco o risco pela falta de informação, né, que a gente está vendo aqui, né, em relação a esse mercado de arte. Então, essa previsibilidade pode até ajudar as seguradoras aí no futuro, já tendo uma câmara específica e com os custos do litígio em si pré-fixados. Claro que você tem o custo do eventual dano, se for uma indenização, além de outros prejuízos, vamos dizer assim, que poderiam ser evitados, como o dano reputacional, assim, o sigilo, a própria qualidade da decisão, enfim. A ideia da arbitragem aqui pode trazer benefícios para o mercado em si, né? E não só para aquelas duas partes que estão envolvidas naquele litígio, mas para todo o mercado. Fábio, eu fiquei com uma informação na cabeça que eu queria aproveitar para trazer, só para complementar o que o Dr. Roque já falou. Semana passada, no Valor Econômico, eu li uma reportagem com uma pesquisa internacional dos maiores family offices no mundo, e eles estão realocando o portfólio deles, né, tendo em vista a atual situação do mundo, e é um movimento que não se via há um tempo, e está crescendo o investimento em arte, como um ativo que o Dr. Roque explicou, como uma diversificação. Então, assim, é um mercado em franca expansão. Você tem a perenidade do ativo, se ele for bem conservado, claro. A gente tem aí obras de séculos. E a arte, ela pode ter vários ramos, né? Desde a escultura, literatura, pintura. Aí aquele conceito do que arte é mais complexo. Aquela ideia do belo, ou de trazer mais emocional, pela vinculação da memória, dos fatos culturais, enfim. Mas todos eles têm um valor agregado pelo homem. Então, aquele objeto em si, ele passa a ter uma ressignificação e é a ele incorporada. E esse valor ele pode só aumentar, né? Há uma tendência muito grande e, principalmente, a arte ajuda a contar a história.
Por isso, a elevação do seu valor intrínseco, né, além do extrínseco, relevante, e a gente sabe que a diversificação num mundo cada vez mais globalizado, com alterações cada vez mais rápidas, passa a ser necessário justamente para a gente tentar mitigar riscos com transmutação de moedas, a saída da moeda física por uma moeda digital, moedas que não são regulamentadas por bancos centrais, mundo de blockchain. Um dos eventos que a gente trouxe aqui, a gente trouxe o blockchain, trouxe os NFTs, né, como que funciona essa ideia de criptomoedas, como que esse mercado 100% digital trabalha, né, e a união desse mercado digital com o mercado físico acaba sendo importante, ainda mais numa sociedade 5.0 que a gente deve iniciar em breve, que não haverá mais distinção entre mundo real e mundo virtual. Problemas envolvendo metaverso, tudo isso vai gerar cada vez mais discussões e eventuais conflitos para a gente do mundo do direito, né, tentar resolver ou antever. Então, sempre importante ter essas discussões. Então, acho que a gente pode caminhar aí para nossas considerações finais. Então, fazer as honras, por favor. A gente pode começar Pâmela, depois Zé Roberto Roque, e a gente finaliza com a Ana Maria, pode ser? Por mim, tudo bem, eu começo aqui com as minhas considerações finais. Eu acho que eu gostaria só de ressaltar mesmo como a arbitragem, a mediação, mas assim, eu estou focando na arbitragem pensando no conceito versus judiciário, quando as partes precisam mesmo de um terceiro dando uma solução. Então, como ela é valiosa para o mercado de arte, para as partes que estão envolvidas na arte, numa dimensão que ultrapassa valores concretos, mas atinge reputação, atinge transações futuras, enfim, então, como ela é valiosa. Então, acho que eu só queria mesmo fazer minha consideração final em destacar esse fator. Bom, minha consideração final é o seguinte: eu não tenho dúvida que a mediação e a arbitragem nesse mercado, um ecossistema complexo e multifacetado, é fundamental. Existe, não vou citar o nome, mas uma ação aí que ainda está em primeira instância, de um grande colecionador com um grande galerista, em São Paulo, que só a sentença de primeira instância demorou 15 anos. E agora vai para recurso de segunda instância. E as partes tentaram um acordo e não foi aceito. E a parte que diz ganhou a primeira instância acabou ganhando o acordo que tinha sido proposto. Quer dizer, uma loucura total, né? Perdeu todo mundo, né? Perdeu o colecionador, perdeu o galerista, perdeu maior tempo, dinheiro, porque envolve perito, envolve assistente técnico, envolve custos processuais, envolve esforço, né? Dando imagem enorme. Então, eu acho parabéns à Camis, agradeço aí a oportunidade de poder ter debatido isso e acho que o caminho é esse mesmo, e o amadurecimento do mercado. E a Camis permite, no seu espectro de atuação, que o mercado possa amadurecer. Obrigado. Eu agradeço também. Então, de parabéns. Eu acho que tudo na vida se resolve com uma boa conversa, né? Principalmente quando essa conversa tem pessoas que sabem do que estão falando. Então, acho que isso resume bastante a arbitragem e eu acho uma linda solução para grandes problemas de assuntos únicos, que são esses, né? Arte, patrimônio, antiguidade, patrimônio histórico, patrimônio cultural. São assuntos que realmente não podem ser julgados na letra fria da lei de uma forma harmoniosa. Acredito que de uma forma harmoniosa seria somente com os conhecedores envolvidos, e aí sim, muita discussão.
a chance de dar certo é muito maior assim, eu acho. E então, de parabéns, acho que vocês sendo especialistas também em arbitragem de arte é muito louvável e vamos manter em mente que é uma ótima solução. Parabéns, obrigada pelo convite, estou à disposição sempre que precisarem. Excelente. Estou olhando aqui o nosso sistema, não recebemos nenhuma pergunta, então queria novamente agradecer a participação da Ana, Pâmela, Roberto, todos aqueles que nos acompanharam desse evento. Agradecer mais uma vez a Escola Camis por todo esse conhecimento que pôde ser compartilhado. Então, aqui eu encaminho para o fim. Agradeço bastante e até breve. Espero que a gente possa nos reunir várias e várias vezes para discutir esse e outros temas afetos a esse fantástico mundo das obras de arte. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.